Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos. Hoje, aos 22, ainda me lembro como se fosse ontem. Eu moro em San Antonio, Texas, uma cidade cheia de história e mistérios que sempre me intrigaram desde pequeno. Na época, eu estava no último ano do ensino médio. Era um momento que deveria ser cheio de memórias marcantes. Mas, como você deve se lembrar, foi quando a pandemia da Covid-19 começou a mudar tudo ao nosso redor. As escolas fecharam, os comércios não essenciais pararam e o mundo inteiro parecia entrar em um estado de pausa. Enquanto muitos estavam confinados em casa, meu grupo de amigos e eu decidimos viver nossa juventude intensamente, mesmo em meio à quarentena. Não tínhamos tantas opções de diversão, mas encontramos formas de preencher nossos dias, ou melhor, nossas noites. Desde sempre, eu tive uma paixão peculiar: explorar lugares abandonados e assombrados. Chamo isso de exploração urbana. Essa mistura de aventura e suspense sempre me fascinou e até hoje continuo me aventurando por locais que fazem a espinha de qualquer um gelar. Diferente da maioria das pessoas, não sou alguém que se assusta com facilidade. Lugares escuros, sons estranhos ou histórias de espíritos não me afastam. Eles me atraem. E naquela época, com tanto tempo livre e pouca coisa para fazer, meu desejo por exploração estava mais forte do que nunca. Mal sabia eu que aquela experiência mudaria completamente a forma como eu via o desconhecido. Já vivi situações assustadoras ao longo dos meus anos de exploração. Encontrei pessoas sem teto, cruzei com cultos bizarros e até tive uma arma apontada para mim em um momento de tensão. Mas nenhuma dessas experiências se compara ao que aconteceu naquela noite específica. Foi, sem dúvida, o evento mais estranho e aterrorizante que já vivi. Naquela época, eu tinha começado a conversar com uma garota que conhecia de uma das minhas aulas na escola. O nome dela era Clarissa. Era aquele tipo de conexão inicial, ainda descobrindo coisas em comum, mas de algum modo consegui convencê-la a embarcar comigo em uma aventura um tanto quanto inusitada. Convidei-a para explorar um parque natural em San Antonio às 3 da manhã. Sim, às 3 da manhã. O lugar se chama Opeshnabel Park. Durante o dia, é um parque encantador, com trilhas cênicas, áreas verdes e uma atmosfera tranquila. Mas à noite, o cenário muda completamente. O parque se torna um lugar sombrio e desolado, conhecido por sua reputação perigosa. Tanto que, frequentemente, a polícia vigia as entradas após o anoitecer para evitar que pessoas se arrisquem por lá. A fama do lugar não era infundada. Em 2016, uma mulher chamada Lauren Bump foi brutalmente assassinada ali, com mais de 20 facadas. E em 2021, um jovem que explorava as florestas foi baleado. Essas histórias adicionavam um peso à atmosfera do parque, tornando o local ainda mais intimidante durante a noite. Mesmo sabendo de tudo isso, Clarissa aceitou o convite. Às 3 da manhã, estacionamos o carro e entramos no parque. O silêncio era quase ensurdecedor e a escuridão parecia engolir tudo ao nosso redor. As árvores altas bloqueavam a luz da lua, criando um breu opressor. Eu tenho o hábito de evitar usar lanternas nessas situações, porque elas limitam minha visão ao alcance da luz e impedem que meus olhos se ajustem à escuridão natural. Além disso, uma luz acesa poderia chamar atenção indesejada. Seguimos pela trilha principal por cerca de 15 ou 20 minutos. Eu sabia que não queria passar muito tempo ali. Havia algo de diferente naquela noite. O silêncio era quase sobrenatural e o ar parecia mais pesado, carregado de uma sensação que eu não conseguia explicar. Após caminhar por um tempo, encontramos uma trilha menor, que parecia ser um atalho para voltar ao local onde meu carro estava estacionado. Ainda não sabíamos, mas estávamos prestes a viver algo que marcaria nossas vidas para sempre. Eu sugeri que pegássemos uma trilha secundária que cortava caminho, formando um circuito completo e evitando a necessidade de voltar pela trilha principal. Clarissa concordou
e começamos a caminhar por essa rota menos frequentada. Havíamos percorrido apenas uns 2 minutos quando, do nada, um som inesperado tomou conta do silêncio ao nosso redor. Uma flauta começou a tocar. Imediatamente paramos no meio da trilha. Nossos olhos se encontraram, e o que vi no rosto de Clarissa foi pura perplexidade, algo que certamente também estava refletido no meu. Ficamos em silêncio absoluto, tentando ouvir melhor. O som era incrivelmente cadenciado, como se alguém estivesse tocando uma peça musical ensaiada. Mas, mesmo que a melodia tivesse algo quase hipnotizante, a atmosfera era tudo menos tranquilizadora. Era como se cada nota penetrasse na escuridão, tornando o ambiente ainda mais aterrorizante. Embora eu não me assuste facilmente, devo admitir que algo naquela melodia mexeu comigo. Era estranha, fora de lugar, e claramente não fazia sentido alguém estar ali, no meio da floresta, tocando flauta àquela hora. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, notei Clarissa começar a tremer. Seus olhos estavam marejados, e em questão de segundos ela começou a chorar. O que aconteceu a seguir me atingiu como um soco. Clarissa começou a orar, não uma oração comum. Ela pedia a Deus que a salvasse, que a perdoasse por seus pecados. Sua voz era trêmula, desesperada, como se ela acreditasse estar em iminente perigo. Foi nesse momento que percebi que a situação era muito mais séria do que eu inicialmente havia pensado. O som da flauta parecia estar vindo de algum lugar próximo, mas era quase impossível identificar a direção exata. Parecia vir da trilha principal, aquela pela qual havíamos passado antes. Havia pelo menos 30 a 50 metros de floresta densa separando as duas trilhas, mas estranhamente o som parecia se mover. Ele ia ficando mais alto e mais próximo, como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, estivesse se aproximando de nós. A melodia agora soava tão clara que parecia estar bem em cima de nós, apesar de não conseguirmos ver absolutamente nada. A escuridão da floresta parecia mais opressiva e cada segundo que passava aumentava nossa tensão. Era como se o ar ao nosso redor estivesse carregado, quase difícil de respirar. Foi nesse ponto que comecei a questionar o que realmente estava acontecendo. Quem estaria tocando flauta no meio da floresta às 3 da manhã? E mais importante, por que aquele som parecia estar nos cercando? Clarissa estava completamente paralisada pelo medo. Ela tremia e mal conseguia se concentrar no que estava acontecendo ao nosso redor. Naquele momento, percebi que tinha que tomar as rédeas da situação e garantir que saíssemos dali em segurança. Apesar de também estar inquieto, tentei manter a calma para tranquilizá-la. Olhei para ela e disse: "Não se preocupe, eu não vou deixar nada acontecer com você." Minhas palavras eram firmes, mas dentro de mim havia uma mistura de adrenalina e pavor. Decidi que a melhor coisa a fazer era sair dali o mais rápido possível. Sugeri que corrêssemos pela trilha secundária para chegar ao ponto de saída. Ela concordou e, sem hesitar, começamos a correr. Enquanto corríamos, acho que o som da flauta parou, mas era difícil ter certeza. Minha mente estava completamente focada em encontrar o caminho de volta ao carro. Havíamos percorrido apenas cerca de 30 metros quando algo inesperado aconteceu. Do nada, ouvimos um barulho alto vindo das árvores à nossa frente. Galhos estalando, folhas se movendo, como se algo grande estivesse atravessando a trilha. Naquele instante, parei abruptamente. Poderia ser um animal, talvez um pássaro grande ou alguma criatura da floresta, mas algo estava estranho. Não era apenas o som, mas a sensação que aquilo provocou. Parecia que a coisa tinha uma presença gigantesca, como se ocupasse todo o espaço à nossa frente. Olhei fixamente para a escuridão, tentando identificar o que estava ali, mas não vi nada. Nenhuma silhueta, nenhum movimento, absolutamente nada que pudesse justificar aquele barulho.
O mais assustador é que, além de não ver nada, também não ouvi passos ou qualquer som indicando que aquilo tinha ido embora. Tudo aconteceu em um instante, mas parecia durar uma eternidade. Era como se o barulho simplesmente tivesse aparecido e desaparecido, sem explicação. Clarice e eu trocamos um olhar de puro terror. E antes que pudéssemos pensar, giramos e começamos a correr na direção oposta, voltando para o local onde havíamos ouvido a flauta pela primeira vez. Mal conseguimos recuperar o fôlego quando algo ainda mais aterrorizante aconteceu. O som da flauta começou novamente. Dessa vez, não era apenas a melodia estranha e cadenciada de antes. O som estava mais alto, mais próximo, quase em cima de nós. Mas havia algo diferente. Parecia distorcido, quase como um ruído, algo desproporcionalmente errado. Era como se a flauta estivesse tentando comunicar algo que não éramos capazes de compreender. Um som que mexia com os nossos nervos e tornava impossível qualquer pensamento racional. Era impossível ignorar. Quem ou o que quer que estivesse tocando aquela flauta sabia exatamente onde estávamos e parecia estar nos cercando, esperando por nós. O som parecia algo saído de um pesadelo, como se fosse um jigsaw irlandês tocando uma melodia estranhamente cadenciada. Era difícil acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo. O mais perturbador era a sensação de que o som não vinha de um lugar específico. Ele parecia nos envolver, ecoando por toda parte. Naquele momento, meus instintos de luta ou fuga estavam em conflito. Para onde correr? Para a trilha secundária, onde havíamos ouvido aquele barulho perturbador à nossa frente, ou para a trilha principal, onde o som da flauta, e possivelmente o responsável por tocá-la, nos esperava? Ambas as opções eram terríveis. A trilha secundária era a mais assustadora. Estava completamente imersa na escuridão, cercada por uma floresta densa que parecia esconder coisas além da nossa imaginação. A trilha principal, pelo menos, era pavimentada e oferecia uma chance maior de fuga caso precisássemos. Olhei para Clarissa, que ainda estava paralisada de medo, e tomei uma decisão rápida. Vamos voltar pela trilha principal e correr para o carro, eu disse com firmeza. Ela concordou com um aceno quase imperceptível, e então começamos a correr com todas as nossas forças. O medo e a adrenalina nos impulsionaram. Um caminho que antes levaria 20 minutos foi percorrido em menos de 8. Cada passo parecia um desafio, cada sombra uma ameaça. Em algum momento durante a corrida, o som da flauta parou, mas a tensão continuava no ar, como se algo estivesse nos observando de perto. Enquanto corríamos, passamos por um banheiro portátil ao lado da trilha. Meu coração disparou. Ele parecia deslocado ali, como se escondesse algo ou alguém. Por um breve momento, fiquei paralisado pelo medo. E se tivesse alguém atrás dele? Ou pior, escondido lá dentro, esperando para nos atacar? Respirei fundo e continuei correndo. Não havia tempo para hesitar. Felizmente, ao passarmos pelo banheiro, não vimos nenhum sinal de que alguém estivesse ali, pelo menos não naquele momento. Finalmente, chegamos à entrada principal da floresta. Meu carro era o único estacionado no local, e aquela visão foi um alívio indescritível. A sensação de segurança parecia quase tangível quando entramos no veículo e trancamos as portas. Sem olhar para trás, liguei o carro e acelerei para longe dali. O silêncio da estrada parecia um contraste gritante com os momentos anteriores. Clarissa permaneceu em silêncio, ainda tremendo, e eu, embora aliviado por estarmos a salvo, não conseguia parar de pensar no que havíamos vivenciado. O que quer que fosse aquilo, o som da flauta, o barulho na floresta ou quem quer que estivesse ali, permaneceria um mistério. Mas uma coisa era certa, nunca mais voltaríamos àquele parque à noite. No dia seguinte, eu não conseguia tirar a experiência da cabeça. Contei tudo aos meus amigos, cada detalhe, esperando que alguém pudesse me ajudar a entender o que aconteceu. Mas como era de se esperar, as reações foram divididas.
Alguns riram, chamando-me de louco por entrar em uma floresta àquela hora. Outros ficaram intrigados, oferecendo explicações que iam desde cultos misteriosos até animais, emitindo sons incomuns. Mas a ideia de um som de flauta tão nítido, lento e rítmico parecia escapar de qualquer explicação lógica. Passei horas na internet pesquisando relatos parecidos, tentando encontrar alguma pista, qualquer coisa que me ajudasse a conectar os pontos. Nada. Fantasmas, cultos, animais. Nenhuma dessas possibilidades parecia se encaixar com o que vivemos naquela noite. O que me perturbava ainda mais era a localização. Embora houvesse algumas casas a quilômetros dali, elas estavam muito longe para que o som de uma flauta pudesse viajar tão claramente até o lugar onde estávamos. Nós estávamos no coração da floresta, envoltos por uma escuridão quase absoluta. O som parecia estar ao nosso redor, claro como o dia, e eram 3 da manhã. Nada disso fazia sentido. Mesmo agora, enquanto escrevo essa história, ainda sinto um calafrio ao lembrar. Quanto mais penso sobre aquela noite, mais começo a acreditar que o que aconteceu foi algo além do natural. Talvez não fosse apenas um susto físico ou tangível, mas algo que ultrapassava os limites da explicação racional. Eu ainda não sei se era uma pessoa, um fantasma, um culto, ou alguma outra coisa que está além da nossa compreensão. Tudo o que sei é que aquela noite ficará comigo para sempre, como um enigma que talvez nunca seja resolvido. Desde então, eu evito florestas à noite. Ainda adoro explorar lugares assustadores, mas nunca mais encontrei algo tão estranho e perturbador quanto aquilo. Parte de mim espera nunca passar por algo parecido novamente. Mas outra parte, mesmo que pequena, ainda se pergunta o que realmente aconteceu naquela noite. Se alguém tiver uma explicação racional, adoraria ouvir. Mas até lá, essa experiência permanece como um dos maiores mistérios da minha vida.